pessoal, bom dia para quem é da manhã, boa noite para quem é da noite, tudo bem com vocês? Como vocês bem sabem, nesse momento de situação excepcional e que fugiu um pouco do nosso controle, nós nos vimos aí obrigados a tomar medidas mais drásticas e a instituição de ensino logo no primeiro dia, na segunda-feira, optou por suspender as atividades acadêmicas e por conta disso nós acabamos ficando sem aula. Em que pese a instituição não dispor de credenciamento para as atividades à distância, como vocês bem sabem, eu julgo de suma importância que a gente mantenha o ritmo das nossas atividades e continue trabalhando, continue focado nos conteúdos, mesmo que, e eu quero que isso fique bem claro para todos vocês, não se trate a apresentação de uma substituição de aula. Todo o conteúdo será abordado em sala de aula, ok? E a ideia desse vídeo, que é um vídeo pequeno, extremamente pequeno comparado com o volume, com o tamanho das nossas aulas, é apenas manter aqui o nosso ritmo, lançar para vocês algumas reflexões acerca do conteúdo que a gente vem trabalhando e especialmente a partir dos textos que a gente já tem combinado de fazer as leituras e as discussões em sala de aula, nós possamos analisar um pouco os institutos do processo civil, especialmente agora na fase recursal, tá legal? E efetivamente possamos aí manter quente nas nossas cabeças, nos nossos corações a disciplina, para quando a gente retornar, a gente ter ainda a possibilidade, a capacidade de continuar no mesmo ritmo que a gente vinha, que era um ritmo excelente. Legal, pessoal? Sem mais delongas e para não deixar o vídeo muito longo, o tema que eu trouxe para a gente debater hoje é o tema da apelação, que seria, na verdade, a continuidade do nosso cronograma de aula, tá legal? E também o próximo texto que a gente teria para leitura e debate em sala de aula. Recurso de apelação, pessoal, na minha opinião, é o recurso mais importante que a gente vai trabalhar ao longo desse semestre, o recurso que a gente mais usa na prática e, sem sombra de dúvidas, aquele que mais traz debates, mais leva discussões para o tribunal, ok? Previsão legal do recurso de apelação lá no Código de Processo Civil, artigos 1009 a 1014, ok? Primeiro recurso já na ordem, tá legal? E o que é importante a gente saber desse recurso? O recurso de apelação vai ter lugar quando a gente estiver falando de sentenças. Estão lembrados do que é uma sentença? Sentença é toda e qualquer decisão que extingue a relação processual, ou seja, daquele momento em diante o processo de conhecimento, no primeiro grau, não mais vai adiante. Lembra da discussão que a gente teve na última aula? Uma decisão que determina a extinção de um pedido, mas não determina a extinção de outro, ela é uma sentença? Não é uma sentença, porque não acaba com o trâmite do processo, o processo continua tramitando. Portanto, sentenças serão apenas aquelas decisões que extinguirem a relação processual. Aqueles casos, pessoal, dos vícios processuais, em que a gente tem um julgamento, uma sentença que é proferida diante de uma decisão que não reconhece o mérito, configuram sentença? Para o nosso estudo e para fins de interposição recursal, sim, configuram sentença, tá legal? Qual que é a finalidade do recurso de apelação, pessoal? A finalidade do recurso de apelação está prevista lá no parágrafo 1º do artigo 1009 do Código de Processo Civil, que vai dizer o seguinte: as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não computar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final nas contrarrazões. A ideia da apelação, pessoal, é guerrear o conteúdo da sentença pleiteando um pedido que seja ou de invalidação ou de reforma. Lembram-se que na aula anterior a gente trabalhou sobre quais são os efeitos possíveis de um recurso? A gente tem a invalidação de uma decisão judicial, a reforma de uma decisão judicial e o aperfeiçoamento de uma decisão judicial. No caso da apelação, nós não temos o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é um efeito típico dos embargos de declaração. Na sentença nós vamos ter a possibilidade de reforma ou de invalidação da decisão judicial. E o que é importante saber a esse respeito, pessoal? Isso é algo que a gente vai ver mais para o final da nossa reflexão. Nos casos em que a gente fala de reforma da decisão, o que a gente pede ao juiz é que aquela decisão tenha um novo julgamento, uma nova reflexão,
que o tribunal se debruce sobre aquelas questões de forma a reformar o conteúdo da decisão. Trata-se, na maioria dos casos, de questões relacionadas ao mérito, tá legal? Quando você não concorda com a fundamentação que foi adotada pelo juiz para chegar à conclusão. Já no caso de invalidação, normalmente nós estaremos diante de questões que dizem respeito à forma, ou seja, questões processuais que não foram adequadamente observadas pelo magistrado e por conta disso suscitam uma insurgência na parte para que aquela decisão não seja reformada, para que ela seja invalidada. Lembrem sempre no caso de cerceamento de defesa. Quando há o cerceamento de defesa por parte do juiz, por exemplo, você pediu a produção de uma prova pericial e essa prova pericial não foi acolhida, você teve um cerceamento no seu direito de defesa e por conta disso a decisão não foi uma decisão completa. Portanto, você não vai pedir a reforma dessa decisão, mas você vai pedir, isso sim, a invalidação dessa decisão. Professor, posso me insurgir com relação a questões que não dizem respeito ao mérito, que são questões meramente processuais, como, por exemplo, falha na representação, parte que não junta a procuração nos autos, réu que não é citado ao longo do processo e é surpreendido com a sentença? Essas questões são de mérito ou são questões processuais? São questões processuais, no entanto, mesmo assim, podem ser impugnadas por intermédio do recurso de apelação. Ok, pessoal? Dando sequência e dando vazão ao tema também, a gente tem a questão da legitimidade. Aqui é uma questão mais simples, portanto, vamos passar de forma mais rápida. A previsão expressa do Código de Processo Civil está lá no artigo 996 e vai ter legitimidade para interpor o recurso de apelação aquela parte que tiver sucumbido ao longo do processo. Lembram do conceito de sucumbência? Sucumbência se dá quando você perde com relação a algum pedido formulado, seja na petição inicial, seja na contestação. Caso eu formule lá na minha petição inicial 10 pedidos e vença 9 deles, eu tenho legitimidade para interpor o recurso de apelação? Sim, eu tenho legitimidade porque em relação a um pedido eu sucumbi, eu não venci. Portanto, ainda assim mantenho a minha legitimidade. É possível que tanto o autor quanto o réu tenham interesse e legitimidade em interpor o recurso de apelação? Sem sombra de dúvida que sim. E pode sim que tanto o autor quanto o réu da ação, ambos irão interpor o recurso de apelação e ambas as apelações, contanto que supridos os requisitos previstos no Código de Processo Civil, subirão para o tribunal e lá serão apreciadas e julgadas. Questão importante, pessoal: assistentes têm legitimidade para interpor recurso de apelação? A melhor doutrina entende que sim, os assistentes, contanto que demonstrem sua sucumbência com relação ao processo, terão legitimidade para interpor recurso de apelação, mesmo que não ostentem a qualidade de parte, ok? Sempre lembro vocês daquele caso que eu tenho de uma ação civil pública em que eu figuro como advogado do assistente litisconsorcial. Nesse caso, tenho interesse em interpor recurso de apelação caso a sentença que sobrevenha seja desfavorável ao meu cliente? Sim, eu ostento essa qualidade por demonstrar a minha sucumbência com relação ao pedido. Legal, pessoal? Avançando um pouco no nosso conteúdo e falando justamente do conteúdo da apelação. Quais são as matérias que podem ser abordadas pela parte que pretende recorrer? O que você pode debater na sua apelação? Basicamente, o efeito da apelação é um efeito devolutivo, portanto, todas as questões debatidas ao longo do processo poderão ser revistas por intermédio da apelação, mas a regra geral, ao se falar em apelação, é que você pode debater tanto errores em procedendo, quanto errores em judicando. E o que são esses errores, pessoal? Sempre que a gente fala em erro em procedendo ou em erro em judicando, a gente está falando de erros do juiz, do magistrado, pontos da sentença com os quais a gente não concorda, portanto, errores. O que é um erro em procedendo? Erro em procedendo é um tipo de falha do magistrado no que diz respeito, no que toca ao procedimento adotado ao longo do processo. Portanto, se o juiz, por exemplo, pula uma fase instrutória do processo e isso prejudica o seu exercício da ampla defesa, você pode, em sede de apelação,
sustentar que houve um erro de procedimento. Caso o magistrado não verifique que naquele processo houve o efeito da litispendência ou da coisa julgada, você pode alegar a existência de um erro in procedendo. Por outro lado, a gente tem ainda os errores in judicando. E o que é um erro in judicando? Vejam que o judicando aqui já faz vocês pensarem na questão da judicância, da atividade do magistrado ao longo do processo. O erro in judicando é aquele erro que diz respeito à análise do mérito realizada pelo juiz. Caso alguma das premissas adotadas pelo juiz, ou alguma das reflexões adotadas pelo juiz, ou até mesmo alguma das fontes de direito adotadas pelo juiz não estejam em consonância com o melhor entendimento ou com a posição sustentada pela parte que recorre, a parte poderá alegar a existência de um erro in judicando, ou seja, um erro do magistrado na apreciação das questões de mérito. Esse basicamente é o conteúdo que pode ser abordado numa apelação. Por evidente, pessoal, que o conteúdo da apelação pode ser o mais vasto possível e o mais variado possível a depender de cada tipo de demanda. E é por isso que é importante, sempre que a gente vai falar do recurso de apelação, ter em vista, ter bem claro na nossa mente qual é o conteúdo de direito material que permeia a discussão levada a juízo. Legal? Outra questão que eu esqueci de me falar aqui quando a gente estava iniciando a aula com relação ao tipo de decisão que desafia o recurso de apelação, é muito importante nós pontuarmos que a apelação vai ser cabível única e exclusivamente com relação às sentenças. Sentença é o único tipo de decisão que vai desafiar o recurso de apelação. Lembram das decisões? A gente viu isso numa das últimas aulas, inclusive, que a gente tem decisão interlocutória, despacho e apelação. O despacho, como vocês bem recordam, é aquele tipo de decisão que não tem nenhum conteúdo decisório, ou seja, ele se presta única e exclusivamente a dar andamento à marcha do processo, fazer com que o processo caminhe adiante. Um exemplo clássico de despacho é a decisão do juiz que, por exemplo, pauta uma audiência de conciliação ou uma audiência de instrução e julgamento, ou como aconteceu agora nessa semana com o cancelamento dos prazos processuais, uma decisão que cancela a realização de uma audiência. Essa decisão tem algum conteúdo decisório? Ela não tem nenhum conteúdo decisório. É uma decisão que unicamente dá andamento ao processo. Existem, por outro lado, os despachos, que são decisões judiciais que têm conteúdo decisório. No entanto, esse conteúdo decisório não extingue a relação processual. Exemplo clássico de um despacho, de uma decisão interlocutória, me perdoem, a decisão que concede ou nega um pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse caso, a decisão tem um conteúdo decisório, um mérito é decidido naquela decisão. No entanto, ela não extingue a relação processual, o processo continua caminhando. Suponha uma outra hipótese em que o juiz reconhece a prescrição com relação à parte do pedido, mas não reconhece a prescrição com relação ao restante do pedido. Nesse caso, a gente tem o fim da marcha processual, a extinção do processo? A gente não tem extinção do processo, a gente tem apenas uma decisão que tem conteúdo decisório, toca o mérito, mas não extingue o processo por completo. Ok, pessoal? A sentença vai ser aquela decisão que extingue a marcha processual. Ok? Por fim, pessoal, caminhando aqui já para o fim do nosso breve encontro, a gente tem o Instituto da Apelação Adesiva. Como que funciona a apelação adesiva? Aqui a gente já começa a falar até propriamente da nossa linha do tempo. Na medida em que o recurso de apelação é cabível única e exclusivamente contra as sentenças, no momento em que se dá a prolação de uma sentença, irá se abrir um prazo, e esse prazo é de 15 dias, para que haja a interposição do recurso de apelação. Com relação às decisões que não configuram sentença, como é o caso das decisões interlocutórias, o recurso cabível vai ser o recurso de agravo de instrumento, que a gente vai ver ao longo das próximas aulas, dos próximos encontros. Enquanto o recurso de agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias e a sentença é cabível e a apelação é cabível contra as sentenças, é importante a gente ter em mente que a apelação cabe com relação a todas as sentenças.
No entanto, o agravo de instrumento vai ser cabível apenas contra algumas decisões interlocutórias, tá legal? Existem outras decisões interlocutórias que o nosso legislador entendeu por bem não ser cabível a interposição de qualquer recurso. E, nesses casos, quando não houver previsão legal para a interposição de agravo de instrumento, mesmo não se tratando de uma sentença, essa questão que foi discutida, debatida ao longo do processo de conhecimento, também será impugnável por intermédio da apelação. Muito que bem. Vamos começar a vir aqui para a linha do tempo para conseguir falar da apelação adesiva. A nossa linha do tempo está começando já com a sentença, ou seja, já com o final do processo de conhecimento. Quando a sentença é proferida e as partes são intimadas dessa sentença, abre-se o prazo de 15 dias para a interposição do recurso de apelação. Em sendo interposto o recurso de apelação, será aberto o prazo de 15 dias para que a outra parte, a parte dita recorrida, apresente as suas contrarrazões. Contrarrazões são as respostas ao recurso de apelação. Fazendo um paralelo com o processo de conhecimento, as contrarrazões equivalem à contestação. É o momento em que o recorrido irá expor as suas razões, as razões pelas quais ele entende que a sentença deve ser mantida, que ela não deve ser alterada e que, portanto, a apelação não deve ser provida. Muito que bem, pessoal. Na medida em que é possível que ambas as partes interponham um recurso de apelação ao mesmo tempo, mesmo que já tenha sido proferida a sentença e transcorridos os 15 dias de prazo para a parte, se uma das partes recorreu e a outra parte não recorreu, quando a gente abre a contagem do prazo para a apresentação das contrarrazões, que também é de 15 dias, a parte recorrida pode tanto apresentar as contrarrazões, em que ele vai discordar do pedido da apelação, quanto ele pode apresentar a apelação adesiva. E o que é a apelação adesiva, pessoal? A apelação adesiva é um recurso que é apresentado, uma apelação que é apresentada pela parte que inicialmente era recorrida, ou seja, mesmo que ela tenha perdido os 15 dias que ela tinha para apelar, a partir do momento em que a outra parte apelou, abre-se um novo prazo de 15 dias, em que ela pode ou apresentar as contrarrazões, ou apresentar uma apelação dita adesiva. E ao apresentar essa apelação dita adesiva, ela tem um pleito apelatório, um pleito que impugna também aquela sentença e que, portanto, terá que ser analisado pelo tribunal. Qual que é a grande questão aqui, pessoal? A apelação adesiva ela não é autônoma, ela é dependente. E o que isso quer dizer? O fato de a apelação ser dependente implica em que, caso a apelação originária seja improvida ou não suba para o tribunal por não terem sido respeitados os requisitos de admissibilidade, a apelação adesiva não será reconhecida. Da mesma forma, caso o recorrente originário desista do seu recurso de apelação, obrigatoriamente a apelação adesiva também cairá. Ou seja, a apelação adesiva não é autônoma, ela não se sustenta sozinha. Caso por qualquer motivo a apelação originária venha a não ser provida ou ser objeto de desistência, aquela parte que apelou adesivamente terá o seu recurso também devolvido sem julgamento. Ok? Vencidas essas questões, vamos dar uma olhadinha aqui no procedimento, pessoal. Como funciona o recurso de apelação. O recurso de apelação funciona da seguinte forma. Ao ser proferida a sentença, abre-se o prazo de 15 dias para a interposição do recurso pela parte que tenha legitimidade. E para ter legitimidade, ela tem que ter sucumbido, tem que ter perdido alguma coisa, alguns dos seus pedidos na sentença. A petição de apelação, na verdade, não é apenas uma petição, são duas. Não há necessidade de interposição de duas peças distintas, os dois pedidos podem estar na mesma peça. No entanto, a primeira petição será dirigida ao juízo de primeiro grau e a segunda petição será dirigida ao tribunal. Portanto, você não protocola o seu recurso de apelação diretamente no tribunal. Você protocola o seu recurso de apelação para o juiz de primeiro grau. Por que isso acontece, pessoal? O juiz precisa fazer alguma análise de admissibilidade?
Não, isso é um resquício do Código de Processo Civil de 1973, porque hoje em dia o juiz de primeiro grau não tem nenhum tipo de atribuição ao receber a apelação. A única coisa que ele faz ao receber o recurso de apelação é intimar a outra parte para, no prazo de 15 dias, apresentar as contrarrazões ou, em querendo, a apelação adesiva. Proferida a sentença, aberto o prazo de 15 dias, interposto o recurso de apelação dentro do prazo de 15 dias e apresentadas as contrarrazões ou o recurso adesivo no prazo sucessivo de 15 dias, o juiz de primeiro grau irá remeter o processo juntamente com as apelações para o tribunal. E no tribunal, aí sim, a apelação será remetida para um desembargador, que vai ser nomeado relator, e esse desembargador que for o relator, aí sim realizará o exame de admissibilidade. Recordam da aula passada em que a gente falou sobre provimento e conhecimento do recurso? O desembargador relator irá, no primeiro momento, verificar os requisitos de admissibilidade. E se os requisitos estiverem cumpridos, ele irá conhecer do recurso de apelação. Quer dizer que ele está julgando favoravelmente a apelação? Negativo. Ele está apenas dizendo que os requisitos foram cumpridos. E por conta disso, será realizada a análise do mérito recursal. Uma coisa importante nesse ponto é vocês conhecerem uma nomenclatura útil e importante aqui para vocês. O juízo de primeiro grau, ou seja, o juiz lá do processo de conhecimento, ele é chamado de juízo aquo, ou seja, o juízo da onde veio o processo, da onde veio o recurso de apelação. E o tribunal, ou seja, o juízo para onde vai o recurso de apelação, é o juízo dito ad quem, ou seja, para quem é encaminhado o recurso de apelação. Então, feito esse exame de admissibilidade pelo relator, o relator vai concluir pela existência ou não, então completude ou não dos requisitos, e irá dar andamento para o recurso. Lembrando que nessa hipótese aqui, como a gente viu na aula passada, existe a possibilidade de o relator já realizar o julgamento do recurso em algumas hipóteses, tais como a existência de súmula repetitiva ou incidentes de resolução de demanda repetitiva, ou ainda na hipótese de incidente de resolução de competência, ok? Tem aqui uma divisão entre dois ramos, entre dois tramos diferentes, porque existe a possibilidade de apresentação do recurso adesivo. E em sendo apresentado o recurso adesivo, a gente vai ter que abrir contrarrazões também para o primeiro apelante, ou seja, assim como acontece na reconvenção, a gente vai ter dois recursos de apelação que vão seguir conjuntamente. Um interposto pelo primeiro recorrente e outro interposto pelo segundo recorrente no momento do recurso aditivo. Lembrando ainda que existe a possibilidade de, nas contrarrazões do recorrido, ser apresentada alguma questão que dizia respeito a uma decisão não atingida pelos efeitos do agravo de instrumento, que ele vai poder, nesse momento, se manifestar. Okay? E em havendo essa manifestação, igualmente, abre-se o prazo para a manifestação do recorrente originário. Recebido o recurso pelo relator, feita a análise da admissibilidade e sendo reconhecida a admissibilidade e, eventualmente, concedido o prazo ali para as contrarrazões, o relator irá relatar o recurso, ou seja, demonstrar quais são os pontos principais do recurso, qual é a cadeia temporal do recurso, e remeter o relatório para os demais julgadores, para os demais desembargadores que vão compor aquele julgamento. E ele já vai elaborar o seu voto, mas lembrando, como a gente viu na aula passada, que o voto não é remetido para os demais julgadores. Os demais julgadores vão ter o tempo deles para analisar o recurso, preparar os seus votos, e então será marcada uma data para a sessão de julgamento, será pautada a data para a sessão. Na sessão de julgamento, lembrando que é possível o pedido, a formulação de pedido de sustentação oral, caso haja interesse de uma das partes, seja do recorrente, seja do recorrido, será realizado o julgamento desse recurso e do julgamento será publicado o acórdão. Lembram-se que acórdão, como a gente viu na aula passada, é a decisão proferida pelo tribunal. Por que se chama acórdão? Porque consubstancia
um acordo de vontade entre os julgadores. Ok, pessoal? Essa é a aula que a gente tinha para discutir hoje. Esse é o ponto que a gente tinha de discussão. Vou encaminhar um texto, na verdade vocês já têm o texto encaminhado para discussões. Eu vou preparar para vocês um questionáriozinho para que a gente reflita acerca de algumas questões e possa manter as nossas